Olá, eu sou o Douglas Paixão, estudante de filosofia da PUC Paraná. E hoje eu estou aqui para conversar com você sobre esse filósofo aqui, Immanuel Kant, um filósofo extremamente importante aí para toda a filosofia e para toda a humanidade. O pensamento dele gera diversas pesquisas, diversas reflexões até os dias de hoje. E por isso vamos conversar um pouquinho sobre sua teoria. O que vamos conversar hoje é sobre um texto que Kant escreveu que se chama O que é esclarecimento? Uma pergunta, na verdade, né? O que é esclarecimento? Lá em 1783, 84. E ele tenta responder essa pergunta ali em um texto que não é muito longo. Ele tem ali no máximo 10 páginas, você facilmente consegue acessá-lo aí pesquisando na internet. E a relação desse texto é imediata a um período vivenciado na história da humanidade chamado iluminismo. O iluminismo, isso aí, luz, uma luz que irradia as mentes, as razões, é razão sobre tudo, pensamento, e relacionado a essa ideia que Kant traz de esclarecimento, de conhecer, de iluminar, e é sobre isso que Kant escreve, tem diversos elementos importantes para captarmos aí em seu texto. Vamos lá? Importante, antes de entrarmos aí no pensamento de Kant, o que entendemos por esclarecimento. Em uma rápida pesquisa em algum dicionário, você vai encontrar lá ação, efeito de esclarecer, efeito de clarear, de fazer com que o sentido seja explicado. Quando a gente realmente tem algo claro em nossa mente. Às vezes a gente tem alguma dúvida sobre algo, pergunta, professor, pode me ajudar? E ele esclarece, ele torna isso mais nítido, evidente para a gente. E é nesse sentido também que Kant vai produzir aí o seu texto respondendo essa pergunta, o que é esclarecimento? E alguns elementos são cruciais ali. Ao longo do texto e da maneira com que Kant trata a razão no centro, a razão, né, no período do iluminismo, ele vai falar que a autonomia da razão é extremamente importante. E o que ele quer dizer quando trata dessa autonomia? Ele quer dizer que quando autonomia, temos autonomia da razão, temos autonomia de nosso esclarecimento, a maneira que pensamos, nós podemos aí pensar por si próprio, agir com autonomia, pensar por suas próprias ideias. E ali há um grande ponto no texto de Kant. Quando você está em uma situação de maioridade ou de menoridade. E não tem relação com a sua idade, ser maior de 18 anos ou menor de 18 anos, mas da maneira com que você lida com a sua razão. Quando você está em uma situação de maioridade da razão, quer dizer que, com uma autonomia, pensando por si próprio, você consegue raciocinar, esclarecer-se por suas próprias ideias. Você age, pensa, fala por suas próprias ideias. Suas opiniões são formadas sem com que haja alguma influência de outro. Já quando você está em uma situação de menoridade da razão, você permanece em uma situação que não consegue pensar, formar um raciocínio por si próprio. Há alguém que ajuda, que lhe tutela a ter esse tipo de pensamento. Isso acontece muito com uma criança, não fazendo alusão à idade, mas a criança muitas vezes ela vai compreender que isto é uma cadeira, que isto é um caderno, é um texto, porque alguém está explicando e fazendo com que ela tenha esse raciocínio. Então, ela ainda
tem a menoridade, está pensando com a tutela, com a ajuda de alguém, do adulto. Ponto importante, então, temos autonomia da razão, questão da maioridade, fazendo o seu uso da razão, pensando por si próprio, na minoridade, quando não consegue fazer isso. E a situação da tutela, né? Então, quando alguém está tutelando a outra pessoa, está tutelando o que ela pode ali raciocinar e pensar. Isso é muito importante. Outro ponto importante é a questão da heteronomia, mais uma palavra-chave que aparece nesse texto e na resposta elaborada por Kant, que ali é, né, palavra de origem grega, que quer dizer que você obedece a leis exteriores, que o indivíduo é conduzido por leis que se encontram fora dele. Ou seja, às vezes, mesmo que você faça o seu uso da razão de maneira autônoma, tenha uma maioridade da razão, mas mesmo assim ainda você pode estar imerso em leis que estão fora de você, que talvez não permitam que você faça esse uso da razão de maneira autônoma. E aí há mais dois elementos importantes para compreendermos no texto de Kant, que é o seu uso público da razão e o uso privado da razão. Ou seja, quando você está em uma situação de autonomia, de maioridade, você pensa por si só, produz as suas ideias, você ainda esbarra nesses dois elementos. Você, no primeiro momento, vai fazer um uso privado da razão. Vamos lá, pensando. Eu sou um grande chefe de cozinha, me formei em gastronomia e começo a produzir as minhas próprias receitas, tendo os meus próprios experimentos e trabalho ali neste restaurante. Eu estou fazendo uso privado da razão. Penso com as minhas ideias, com os meus raciocínios, aquilo que fui adquirindo ao longo do tempo e produzo uma receita excepcional. Ainda faço uso privado da razão, não consigo fazer o uso público da razão. Por quê? Mesmo fazendo essa receita maravilhosa, eu trabalho para um restaurante e eu não posso de forma alguma divulgar esse segredo, essa enorme qualidade existente dentro dessa receita. Ou seja, ela não é pública, eu não posso contar para todos qual é o segredo dessa receita que estou fazendo. Não consigo fazer o uso público da razão. Caso contrário, em uma outra situação, que eu posso me expressar completamente, de maneira nítida, com aquilo que penso, eu posso fazer o uso público da razão. Esses são os elementos principais aí dessa obra de Kant, que tenta responder o que é esclarecimento. Elementos importantes: atingir a autonomia, a maioridade, pensar por si só. Isso é extremamente importante, até pensando hoje no nosso cotidiano. E ao mesmo tempo, fugir dessa menoridade da razão, né, de não conseguir pensar por si só, né, estar suscetível à tutela a outro que está mostrando a maneira com que eu tenho de pensar. Isso nos diz muito nos dias de hoje. A questão da heteronomia, que mesmo assim haverá leis e questões que tenho que respeitar, mesmo estando em uma autonomia, uma maioridade da razão, e, claro, o uso público e privado da razão. Espero que tenha sido útil para você, ajudado aí nos seus estudos, e desejo uma boa sorte em tudo que você está fazendo e estudando até aí. Um abraço, muito obrigado por sua atenção.